primeiro filho, do meio, o filho mais novo ou filho único, provavelmente influencia o seu comportamento. Nessa aula tá tudo o que você precisa saber sobre o vínculo entre ordem de nascimento e traços de personalidade. Fazer parte da família é como estar em uma peça de teatro, onde o seu papel muda de acordo com a posição da sua ordem de nascimento. As crianças costumam se comparar com os irmãos e, por isso, conhecer alguns conceitos sobre a ordem de nascimento pode melhorar o seu entendimento acerca de como as crianças desenvolvem ideias equivocadas a respeito delas mesmas. As crianças são ótimas observadoras, mas são péssimas intérpretes. Então, o maior objetivo de aprender sobre a ordem de nascimento não é rotular ou estereotipar, mas sim te ajudar a aumentar o seu conhecimento e entendimento sobre as crianças, de modo que possa tornar o seu relacionamento com seus filhos mais eficientes. Vamos conhecer então os traços de personalidade de cada ordem de nascimento. Simplesmente por ser o primeiro filho de um casal, um primogênito será criado naturalmente com uma mistura de instinto, tentativa e erro. Isso geralmente faz com que os pais se tornem cuidadores que são extremamente atenciosos, rigorosos com as regras e até mesmo excessivamente neuróticos quanto às minúcias. Isso, por sua vez, pode fazer com que a criança se torne perfeccionista, sempre tentando agradar seus pais. Os primogênitos desfrutam mais da presença dos pais do que os outros irmãos, o que pode explicar porque às vezes eles acabam agindo como mini adultos. Eles também são diligentes e querem se destacar em tudo o que fazem. Como líder de grupo, os primogênitos costumam ser mais confiáveis, conscientes, perfeccionistas, cautelosos, controladores, empreendedores. O primogênito costuma ser o centro das atenções. Ele tem a mamãe e o papai para si por muito mais tempo, do que os outros irmãos. Então, por isso, eles costumam ter um intenso medo do fracasso e de não agradar os pais. Então, para eles, nada do que realizam parece bom o suficiente. E por temerem dar um passo em falso, os filhos mais velhos tendem a ter mais medo de arriscar. Eles são tipicamente inflexíveis, não gostam de mudanças e hesitam em sair da zona de conforto. Além disso, como os primogênitos geralmente recebem muita responsabilidade em casa, seja ajudando nas tarefas domésticas ou cuidando dos irmãos mais novos, eles podem ser rápidos em assumir o comando e podem ser mandões. Esse fardo pode levar a criança ao estresse excessivo, que já sente muita pressão para ser perfeito. Se o casal decidir ter mais filhos, poderá criar o filho do meio com menos afinco, devido à sua experiência anterior. Eles também podem estar menos atentos, pois já há outras crianças em suas vidas. Portanto, o filho do meio costuma agradar outras pessoas devido à falta de atenção que eles recebem em comparação com os irmãos mais velhos e os mais novos. O filho do meio geralmente se sente deixado de fora e uma sensação de que, eu não sou o filho mais velho, então eu não tenho a atenção do mais velho, mas também não sou o mais novo, não recebo atenção do mais novo, então quem eu sou? Esse tipo de confusão hierárquica leva os filhos do meio a deixarem sua marca registrada entre os colegas, já que a atenção dos pais geralmente não é dedicada a eles. Em geral, os filhos do meio tendem a possuir os seguintes traços de personalidade. Eles são pessoas mais bajuladoras, que tentam agradar mais os outros para receber a atenção que necessitam. Eles podem ser um pouco rebeldes por não conseguir definir o seu lugar dentro de casa. Eles têm mais facilidade em fazer amizades, pois têm um senso de empatia maior e, por conta dessa empatia, também desenvolvem um grande círculo social e são mais pacificadores.
Os nascidos no meio são do tipo que segue o fluxo. Uma vez que um irmão mais novo chegue, eles devem aprender a negociar e comprometer-se constantemente a fim de se encaixar com todos. Não é de se surpreender que os filhos do meio tenham uma pontuação de personalidade mais agradável do que os irmãos mais velhos e também os mais jovens. Como recebem menos atenção em casa, os filhos do meio tendem a estabelecer laços mais fortes com os seus amigos e a serem menos atados à família do que os seus irmãos. Eles geralmente são os primeiros irmãos a fazerem uma viagem fora, com outra família, ou a querer dormir na casa do amigo. Eles são mais desapegados. Os filhos do meio um dia foram os mais novos e viviam como bebê da família, até serem destronados por um novo irmão. Infelizmente, eles muitas vezes têm consciência de que não recebem tanta atenção dos pais quanto os irmãos mais velhos, pioneiros ou o amado caçula, e sentem que suas necessidades e desejos são ignorados. As crianças do meio estão em uma posição difícil na família, porque pensam que não são valorizados, e há uma validade para esse sentimento. Uma pesquisa do thebabywebsite.com, um site britânico para pais, descobriu que 1/3 dos pais com 3 filhos admitem dar muito menos atenção ao filho do meio do que aos outros 2. Os filhos mais novos tendem a ser os mais de espírito livre, devido à atitude cada vez mais relaxada de seus pais, que já possuem experiências anteriores. O bebê da família tende a ter as seguintes características de personalidade: são mais divertidos, descomplicados, manipuladores, extrovertidos, necessitados de atenção e autocentrados. Como os mais novos geralmente não são os mais fortes ou os mais espertos da sala, eles desenvolvem suas próprias maneiras de ganhar atenção. Por isso, eles são mais encantadores, eles são encantadores naturais, com uma personalidade social extrovertida. Os mais jovens também fazem um jogo para os holofotes com suas aventuras. Eles são de espírito livre e por isso são mais abertos a experiências não convencionais e assumem mais riscos do que os seus irmãos. Os mais jovens são conhecidos por sentirem que nada que eles fazem é importante. Nenhuma de suas realizações parece original, porque os seus irmãos já aprenderam a conversar, falar, ler, andar de bicicleta. Assim, os pais reagem com menos alegria e espontaneidade por suas realizações. Os mais novos também aprendem a usar seu papel para manipular outras pessoas, a fim de conseguir o que querem. Eles são menos propensos a serem disciplinados. E adivinhe por quê? Porque os pais costumam mimar os mais novos quando se trata de tarefas e regras, deixando de mantê-los no mesmo padrão de disciplina dos seus irmãos. Ser filho único é uma posição única. Sem irmãos para competir, o filho único monopoliza a atenção e os recursos de seus pais. Não apenas por um curto período de tempo como um primogênito, mas para sempre. De fato, isso faz do filho único algo como um super primogênito. Os filhos únicos têm o privilégio e o fardo também de ter todo o apoio e expectativas de seus pais nos ombros. Assim, as crianças tendem a ser mais maduras para a idade, perfeccionistas, conscientes, diligentes e líderes natos. Conhecer sobre a ordem de nascimento pode ser útil para ajudar o pai, a mãe ou o professor a entrar no mundo da criança. Apenas deixar a pessoa sentir e perceber que você a compreende e entende seu ponto de vista é encorajador. E agora um bônus extra para essa aula. Como a ordem de nascimento afeta nosso casamento. Rudolf Dreikurs dizia assim: diga-me a sua reclamação e lhe direi por que você se casou com essa pessoa. Em resumo, se você é um filho mais velho e tem a característica de ser extremamente organizado e reclama da desorganização do seu parceiro ou parceira,
Foi exatamente por esse motivo que você se casou com ele ou com ela. Foi por causa desse desapego que você se apaixonou. A frase "os opostos se atraem" é muito verdadeira. No PDF que eu disponibilizei para vocês tem todas essas informações.